vamos dar início ao assunto de demonstração do resultado do exercício. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina de contabilidade para o curso de Sistemas de Informação. Pessoal, então a demonstração do exercício, a demonstração do resultado do exercício, ela é uma continuação, da nossa disciplina. Na aula passada nós vimos o balanço patrimonial, tá? E agora a gente vai entrar na nossa segunda demonstração contábil, que é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá bom? Essa demonstração aqui, diferentemente do balanço patrimonial, ela é uma demonstração que é comum você encontrar em sistemas dos mais variados tamanhos, do pequeno até o grande, tá? Porque a DRE, ela é muito utilizada para fins gerenciais. Então, a DRE, ela tem duas finalidades, duas finalidades para o seu uso. Ela tem tanta finalidade para fins gerenciais, tá? E esses gerenciais aí nós incluímos o nível operacional e o nível estratégico, quanto ela também tem a finalidade para o fisco, as receitas, tanto a Receita Federal quanto a Receita Estadual, ela poder saber, o quanto que uma empresa vendeu para poder tributá-la a partir do lucro dessa empresa, tá? E é muito comum você implementar isso em um sistema computacional, em um ERP, porque ajuda demais o gestor a saber para onde o dinheiro dele está indo. Então é muito comum o ser humano, ter uma visão assim do dinheiro que entra, mas o dinheiro que sai, a gente consegue guardar aqueles valores que se destacaram. Mas sabemos o que faz o dinheiro sumir, digamos assim, são as quantidades de valores menores, tá? E a DRE, ela é uma demonstração em que você vai mostrar para o gestor o dinheiro que entrou, a quantidade, o montante de dinheiro que entrou, baseado nas vendas que a empresa fez ou nas prestações de serviço que ela operou, e o dinheiro, para onde foi o dinheiro que entrou, tá? Então veja, a DRE, quando nós a conhecermos, vocês vão ver que ela é parecida com uma planilha em que eu tenho diversas linhas, Normalmente são duas colunas, eu tenho diversas linhas. Para cada linha eu vou colocar ali dentro ou receita ou despesa, tá? Ou algo que entrou em termos financeiros ou um valor que saiu, tá? Quanto mais eu detalhar aqui a minha DRE, quanto mais eu detalhá-la, eu vou estar atuando no nível operacional. Como assim, professor? É o seguinte, imagine uma empresa que ela vai comprar caneta. Então ela coloca lá, despesa com o escritório, compra de caneta. Ou ela vai comprar papel A4. Então despesa de escritório com compra de papel A4. Se eu começar a detalhar esse nível de operação para cada valor que sai, seja compra de caneta, seja compra de cadeira, seja compra de produto de limpeza, para cada nível
eu registrar isso no meu sistema, na hora que eu for gerar a minha DRE, eu vou saber exatamente onde foi qualquer quantidade que eu gastei. Por outro lado, então, quando eu estou nesse nível, né, de detalhamento, eu estou no nível operacional. Por outro lado, quando eu monto minha DRE e, apesar de eu ter registrado esses detalhezinhos, eu apenas mostro despesas com o escritório e coloco o valor total da soma com a caneta, com o material de limpeza, com o papel A4. Notem vocês que a minha DRE ela vai ter menos linha, vai ter uma linha chamada despesa de escritório e vai estar o valor da somatória desses itens todos. Então, quando um gestor nível estratégico pega uma DRE, ele não está interessado em saber a caneta que foi comprada. Ele está interessado em saber o quanto que o escritório gastou, né, com o material para poder funcionar. Tá bom? Já que o gerente de um escritório, de um departamento, possa ser que ele tenha interesse em saber o quanto de caneta ele foi gasto. Tá? Então a DRE ele atende a diversos públicos dentro da empresa. Lembrando também que a DRE é uma demonstração obrigatória para as empresas, né, de médio e grande porte. Ela é obrigatória. Tá? Então, se você é um acionista, você comprou ações na bolsa, se você quiser saber para onde está indo o dinheiro da sua empresa, né, o que está entrando, o que está saindo, você pode consultar a DRE da empresa, tá bom? Então a DRE é uma demonstração contábil que é bastante utilizada. Bem, a DRE ela pode ser montada, ela pode ser demonstrada baseado no momento em que eu registro a saída ou a entrada de valores monetários. Na contabilidade, nós temos dois regimes que vão indicar o momento que eu reconheço a venda de um produto. Tá? Eu posso reconhecer, por exemplo, a venda de um produto no momento em que eu recebo esse produto, tá? Independente se eu entreguei ou não o produto, ou no momento em que eu digamos assim, emito a nota fiscal, né? Ou no momento em que eu faço um negócio e entrego esse produto à pessoa. Então eu entreguei uma mercadoria para um cliente, recebendo ou não, eu registro essa venda, tá bom? Então, de acordo com o momento que eu vou receber um dinheiro de uma mercadoria que eu vendi, ou no momento que eu vou pagar um fornecedor meu, tá? Eu vou registrar ou não essa operação. Então esses regimes aqui, ó, nós temos aqui, ó, o regime de caixa e o regime de competência. Então esses dois regimes aqui são os regimes que vão me indicar o momento que eu vou reconhecer uma venda ou reconhecer uma compra ou vice-versa, tá bom? Então vamos lá. E esses momentos aqui, eles impactam bastante no momento de você gerar a DRE, tá? E esses dois regimes, eles têm finalidades diferentes, distintas nas empresas, tá bom? Então isso é bastante importante, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui o regime de caixa. O regime de caixa. O que é o regime de caixa? O regime de caixa é um tipo de regime em que as receitas são contabilizadas apenas quando, tá? Quando o dinheiro é recebido. Então, ou seja, imagine que eu vendo um produto,
por R$ 100 para receber daqui a 60 dias. Eu só vou registrar essa minha venda de R$ 100 quando do recebimento da mercadoria. E do mesmo modo, eu vou registrar as minhas despesas no momento em que eu efetivamente pagá-las. Então, por exemplo, eu compro o produto, matéria-prima. E esse meu produto vai para o meu estoque. Mas eu combinei com o meu fornecedor que eu vou pagá-lo daqui a 60 dias, daqui a 30 dias, via boleto, via cartão, o que seja. Eu só vou registrar esta compra de matéria-prima quando efetivamente eu pagar o meu fornecedor. Tá bom? Então, o regime de caixa é aquele regime que vocês vão reconhecer uma despesa ou uma receita quando o dinheiro entrar na sua empresa ou quando você pagar o que você comprou. Tudo bem? Então, esse regime aqui, ó, ele é um regime com viés gerencial. Por que viés gerencial? Porque ele é um regime muito adotado das empresas para saber como está a situação do caixa. Por quê? Porque o que tiver no caixa é que realmente entrou e saiu. Tá bom? Então, olha aqui um exemplo, um outro exemplo para despesas agora. Ó. Eu tenho uma conta de energia de R$ 600 referente ao mês de abril. Ó. Pergunto a vocês, chegou a conta para mim, chegou a conta lá na minha empresa lá. Então, sei lá, dia 5 de maio chegou a conta para mim de R$ 600 referente à conta de energia. Essa conta vai vencer no dia 20 de maio, tá bom? Então, passei abril inteiro, no dia 5 de maio recebi o talão da conta e eu tenho que pagá-lo no dia 20 de maio. Pelo regime de caixa, pessoal, vocês só vão lançar no sistema quando do dia 20/5 que vocês efetuarem o pagamento. Ah, professor, eu vou pagar essa conta no dia 10/5, 10 de maio. Vou pagar 10 dias antes. Quando que eu registro essa conta? Você vai registrar essa conta então no dia 10/5, tá bom? Então no momento que você pagou a conta, você a lança no sistema, tá bom? Bem, e o regime de competência? O regime de competência é aquele regime em que ele funciona diferente do regime de caixa. O regime de competência, ele é aquele regime em que as transações elas são reconhecidas, ó, no momento que elas ocorrem, independente se você, olha aqui, independente se você recebe ou não, tá bom? Então, regime de competência, eu faço uma venda, a venda a prazo, eu só vou, faço uma venda a prazo, já registro na hora do meu sistema essa venda, tá? Então, olha aqui um exemplo, aqui o registro é realizado quando o produto serviço quando eu entregar ao cliente. Veja, lá no caixa, quando eu recebia do cliente, eu lançava a venda. Aqui não. Aqui na hora que eu entrego a mercadoria para o cliente, eu já registro a venda. Independente se o dinheiro meu eu recebi ele à vista ou vai ser a prazo, tá bom? As despesas, elas só são registradas quando você faz o quê? Quando você paga quando ela aparece. Tá? As despesas, quando elas aparecem, você vai registrar. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de venda.
Então eu vendi por R$ 100 um produto para receber daqui a 60 dias. Veja, eu vendi, entreguei para o meu consumidor. Eu só vou registrar essa venda já vou registrar essa venda na hora, independente se eu recebi ou não, tá? Então, faça uma venda para 30, 60 e 90, uma venda de R$ 1.000. Eu já vou registrar isso no momento que eu faço a venda. Emiti a nota fiscal, já registrei. Se fosse no regime de caixa, eu só registraria essa venda quando do recebimento em 30, depois 60, depois 90. Tá ok? Então essa é a diferença do regime de venda, do regime de caixa para o regime de competência. Veja, se nós considerarmos o exemplo aqui da conta de luz, tá? Se fosse no regime de competência, quando é que nós iríamos registrar esta conta de energia? Se fosse no regime de competência, você iria registrar essa venda, essa conta de energia no mês de abril. Tá? Então, por exemplo, ali no dia 5 de maio eu recebi um talão referente a abril. O que eu pego? Eu pego esse talão, lanço no sistema e coloco como uma conta do mês de abril. Tá? Então, por exemplo, 30 de abril eu lançaria ele como uma conta do mês de abril. Tá bom? Independente se eu vou pagar ou não, mas eu lanço que eu tenho essa despesa que eu tenho que pagá-la. Tá ok? E por que eu tenho esse registro, esse regime? Esse regime, ele é um regime que parece que não faz muito sentido, né? Poxa, eu estou registrando uma coisa que eu não paguei ainda e que talvez eu não vá receber, né? Então, por quê? Porque é o seguinte, porque esse regime aqui é o regime, é o regime adotado pela legislação fiscal. Ou seja, é a lei, é a legislação que define que você tem que adotar o regime de competência. E por que a legislação faz isso? Porque é o seguinte, para o fisco, ele não quer saber se você vai receber ou não uma venda. Para o fisco, ele quer saber que você vendeu. Então, assim que você faz a venda, você já emite nota fiscal. A emissão da nota fiscal já comprova que foi feita uma transação. E aí o fisco tem o direito de cobrar o imposto sobre aquela venda. Ah, professor, mas eu não recebi. O fisco não quer saber. O fisco quer saber da tributação. Entenderam? Então, se você faz uma venda, por exemplo, incide ali o ICMS, incide o IPI. Então, o fisco não quer saber se você vai receber essa venda. O que ele quer saber é que você está devendo para ele os impostos referentes do ICMS e referente ao IPI. Tudo bem? Então, o regime de competência ele é do fisco, tá? Já o regime de caixa, ele tem um viés gerencial, tá ok? Porque mostra realmente a saúde financeira da empresa. É comum em sistema, pessoal, na hora que você puxa lá o DRE, ter opção, você quer ver a DRE pelo regime de competência ou pelo regime de caixa? Então aí, de acordo com a sua escolha, vai dar o resultado que normalmente é diferente. Tá bom? Antes nós fazemos um exemplo aqui mostrando o regime de caixa e competência sobre uma mesma situação. Eu pergunto a vocês, em que momento o regime de caixa e o de competência vão indicar valores
iguais. Em que momento? Eles vão indicar valores iguais quando eu faço todas as minhas transações à vista. Então, no momento que eu pago um produto na hora que eu compro, ou eu recebo um produto na hora que eu vendo, tanto competência quanto caixa vão ter o mesmo valor, tá? Se for venda a prazo ou compra a prazo, aí esses regimes eles terão valores distintos, tá? Então, olha um exemplo aqui, ó. Suponha que um pintor, ele é um pintor, tá? Ele é um MEI, tá bom? E ele faz um serviço por R$3.000. E esse serviço ele foi dividido em 2 vezes, tá? Então, o serviço se iniciou numa segunda-feira e terminou na segunda-feira seguinte. O responsável que contratou o pintor aprovou o serviço que o pintor fez. Então ele começou numa segunda-feira, acabou na segunda-feira seguinte, e ele acabou de tal maneira que ele vai receber sem nenhum problema, tá? Não tem que voltar para refazer o serviço. Bem, esse pintor emitiu uma nota fiscal para a empresa numa quarta-feira. A empresa em que o serviço foi prestado concentra o pagamento na sexta-feira. Então a empresa ela concentra o pagamento na sexta-feira. Desta forma, ela vai pagar metade numa sexta-feira e a outra, na sexta-feira após o término, do serviço, e a outra metade 30 dias após o primeiro pagamento, tá? Então vamos lá, vamos entender por meio de desenho esse negócio aqui. Então nós temos aqui uma situação que é mais ou menos assim, nós temos aqui uma segunda-feira que começou o serviço. Nós temos aqui uma outra segunda-feira que terminou o serviço. Nós temos aqui uma quarta-feira que foi emitida nota fiscal. Temos aqui uma sexta-feira que foi pago a primeira prestação. E nós temos aqui uma segunda parcela que é 30 dias após, tá? Então vamos lá, O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma segunda-feira que foi o início. Nós temos aqui outra segunda que foi o término. Aqui nós temos uma quarta. Aqui nós temos uma sexta. E aqui nós temos 30 dias. E aqui nós temos um outro, o segundo página, tá? Então aqui nessa sexta-feira aqui nós temos o primeiro pagamento, tá? Primeiro pagamento. Então aqui nós temos o que aqui? Nós temos aqui a nota fiscal, tá? Então vamos lá. Então aqui entrou R$1.500 e aqui foi mais R$1.500. Beleza. Então qual que é a história? Começou o serviço na segunda-feira, terminou na outra segunda-feira. Beleza. Até que não envolveu dinheiro. Na quarta-feira, o pintor emitiu a nota fiscal. Então, na quarta-feira, o pintor emitiu a nota fiscal. Na sexta-feira, a empresa fez o primeiro pagamento de R$1.500. Passado 30 dias, a empresa fez
o segundo pagamento de mais R$ 1.500. Então vamos lá. Pelo regime de caixa. Então, ó, regime de caixa, o pintor vai registrar uma receita na sexta-feira, tá? Na primeira sexta-feira, ó, de R$ 1.500. Então, é aqui, ó. Então nós estamos aqui. E 30 dias após, ele vai registrar uma outra receita, ó, que seria essa daqui, tá bom? Esse é o pintor. Já a empresa, ela vai fazer o quê? Na sexta-feira, ela vai registrar uma despesa. Na sexta-feira, de R$ 1.500. E depois de 30 dias, ela registra mais R$ 1.500 de outra despesa, que é o pagamento, né, que é esse pagamento e este pagamento, tá bom? Regime de caixa. Vamos lá. Regime de competência. Como é que fica? O pintor vai registrar uma receita, ó, de R$ 3.000 na quarta-feira. Olha aqui. Então, aqui ele registra a receita de R$ 3.000. E por outro lado, a empresa vai registrar uma despesa de R$ 3.000 também na quarta-feira. Tá? Então a empresa vai registrar uma despesa também na quarta-feira. Tá? Então aqui vai ter os dois, ó. Tá? Então veja bem, para o fisco, ó, para o fisco, ele vai tributar sobre os R$ 3.000. Ah, professor, mas ele não recebeu, ele recebeu só na sexta e depois ele recebeu só na 30 dias. O fisco, ele não quer saber, ele quer saber que você emitiu uma nota fiscal de R$ 3.000 e ele vai querer receber do pintor os impostos sobre os R$ 3.000. Tudo bem? Então, essa é a diferença do regime de caixa e do regime de competência. Tá bom, pessoal? Então vamos parar por enquanto e continuamos no próximo vídeo. Até breve.